aula de número 2 do Prêmio em Linguagens. Hoje o assunto é elementos da comunicação e funções da linguagem, um assunto bastante presente nas provas do Enem. Vamos lá? Bom, antes da gente começar a falar de elementos de comunicação e função da linguagem, é preciso fazer uma distinção bem importante, que é entre o que é língua e o que é linguagem. Bom, de uma forma geral, nós chamamos de linguagem todo o sistema de sinais que serve de meio de comunicação entre os indivíduos. Então, a linguagem está diretamente ligada à nossa comunicação. Nós sabemos que existem dois tipos bem distintos de linguagem, né? A linguagem não verbal, que é aquela que nós não usamos palavras, ela pode ser expressada, digamos assim, através de gestos, de sons, de imagens, em que mesmo a gente não tendo ali a palavra escrita, a gente entende o que aquilo quer dizer, tá bom? Tem um exemplo aí, é uma placa de trânsito, né, mostrando que tem uma lombada, não está escrito a palavra lombada, mas ao perceber essa placa, o motorista obviamente vai saber do que se trata. E também temos a linguagem verbal, que é aquela que acontece utilizando-se as palavras. Essa linguagem verbal ela pode ser escrita, obviamente, ou pode ser oral também. E a língua, né? O que seria a língua? A língua é o idioma, né? É um sistema gramatical pertencente a um grupo de indivíduos. Então, a diferença básica entre língua e linguagem é essa. Uma está na esfera da estrutura, da conceituação gramatical, e a outra está na esfera da comunicação, que é o caso da linguagem. Então, por exemplo, se a gente tem na língua uma palavra, em português ela se escreve de um jeito, em inglês ela se escreve de outro, em espanhol se escreve de outro e assim por diante. Então, a gente tem aí, por exemplo, o símbolo bola, em português é bola, em inglês é ball, e em japonês, olha só, é tama. Cada língua traz a sua grafia e a sua estrutura fonética dessa palavra de uma forma, porém o símbolo, o referente, ainda é o mesmo, tá bom? Então a diferença básica entre língua e linguagem é uma está na esfera da estrutura e a outra na esfera da comunicação, guarda isso. E assim, né? Como a gente vai falar de funções na linguagem, elementos da comunicação, é muito importante, primeiro, a gente apresentar quais são esses elementos da comunicação, para depois destacar quais as funções que eles exercem dentro da linguagem. Então, esses elementos, né, que são, num total de 6 elementos, eles foram nominados pelo linguista Roman Jakobson, e eles têm, assim, diretamente uma função ligada a cada intencionalidade da linguagem, tá? Esses elementos, eles são emissor, receptor, mensagem, canal, código e contexto, tá? Então, eles estão aí colocados. O emissor é aquele que fala, que escreve, enfim, que produz uma determinada mensagem. O receptor é o destinatário dessa mensagem, então é o leitor, o ouvinte, aquele é o outro, né, no sistema de comunicação que a gente tem. Essa mensagem, ela se estrutura através de um código, é preciso ter uma língua, né, um conjunto de elementos que vão traduzir essa mensagem, digamos assim. E também um canal. O que é o canal? É o meio pelo qual essa mensagem será vinculada. Esse canal ele pode ser a voz, ele pode ser um telefone, ele pode ser, enfim, um desenho, se for o caso de uma mensagem não verbal, e assim por diante. Tudo isso compõe um referente, que também é chamado de contexto, e que está dentro de um assunto ou situação. Então, esses 6 elementos da comunicação, eles se articulam num conjunto para que aquilo que eles estão querendo expressar seja colocado de maneira clara, de maneira fácil para o interlocutor, para aquele que está, de fato, ouvindo o que a gente está querendo dizer. Quando a gente tem essa situação com 6 elementos, é muito importante mencionar que de todos esses 6, o elemento primordial, aquele que é fundamental, que é o mais importante de todos, é o receptor. Porque se a gente está falando de um sistema de comunicação, só existe comunicação quando algo sai de alguém e chega no outro. Tá? Se não existir essa ligação, se essa ligação não for eficaz, a comunicação não se estabelece.
Por isso que a gente tem os chamados ruídos, problemas de comunicação, é sempre a falha em um desses elementos, né? Se você imaginar, por exemplo, uma situação de sala de aula em que o emissor é o professor, o receptor são os alunos, né? Aí você tem um código sendo usado, vai, a língua portuguesa, um canal, que é a voz, e um assunto qualquer da aula. Se existe um problema em algum desses elementos, a comunicação já fica falha. Então, por exemplo, se de repente o professor está falando e ele se engasga, a voz não sai, olha o problema. O canal não está sendo articulado direito, então vai haver problema de comunicação. Qualquer um desses elementos aí, estando em dissonância, digamos assim, pode haver problema de comunicação. E como eu falei, são 6 elementos e, portanto, nós vamos ter 6 funções da linguagem, cada uma correspondente a um elemento diferente. Então, eu vou nominá-las e depois a gente vai ver um exemplo de cada uma para que fique mais claro, tá bom? Então, nós temos aí o emissor e a função do emissor é a função emotiva. Nós temos o receptor e a função relacionada ao receptor é a função conativa, também chamada de apelativa. Temos aí a mensagem, a função relacionada à mensagem é a função poética. Com relação ao código, a função relacionada ao código é chamada de metalinguística. Para o canal, a função relacionada ao canal é a função fática. E, finalmente, para o referente, a função relacionada ao referente ao assunto se chama função referencial. E aqui a gente tem, vamos ver como elas se articulam? Então, a função emotiva, ela é marcada pelo uso da primeira pessoa, seja a primeira pessoa do singular ou do plural. E a gente percebe nas expressões, nas frases, enfim, quando essa função está presente, predominante, a expressão de sentimentos pessoais. Então, a gente vê uma coisa muito pessoalizada na sequência, né, onde você tem a função emotiva como predominante. Depois, a função é a função conativa ou apelativa, e ela aparece aqui, ó, bem no seu cantinho, como aquela função que tem por intencionalidade influenciar. Né? Se a gente perceber bem, é o que fazem, por exemplo, as propagandas, os anúncios, justamente tentar convencer alguém. Ela tem esse discurso, porque o discurso do eu, nesse caso, é para o outro. Por isso que ela tem essa intenção. É muito comum a gente ver o uso de verbos no imperativo, na função conativa, mostrando justamente essa carga, né, de persuasão que ela traz. Depois a gente vai ver a função da mensagem. A mensagem, a função que valoriza a mensagem é chamada de função poética. Onde está presente a função poética? Em poemas, poesias, a gente vai ver ali uma valorização estética, a palavra ela é muito valorizada, então você vê que existe uma carga digamos, de destaque para a mensagem em si, para o valor das palavras, para tudo isso que envolve estética linguística. Tá bom? Função fática é aquela que está diretamente relacionada ao código. Qual é a função, né? Aliás, qual a intenção da função fática? É estabelecer um contato. É engraçado que a função fática é muito fácil de ser percebida nos discursos, porque a intenção é só estabelecer contato, então ela é um discurso meio vazio. Né? Quando você cumprimenta uma pessoa só para manter contato, ou puxa um assunto que não tem nada a ver só para manter contato, ou aquele que a gente fica falando ao telefone para dizer para o outro que está do outro lado da linha, olha, eu estou te ouvindo, tá? Então, ela justamente vem para romper o silêncio e mostrar que a gente está ali, ó, prestando atenção e estabelecendo contato com o outro. Função referencial, ela tem o objetivo de informar, então ela está presente em textos onde tem clareza, objetividade. A gente encontra com muita facilidade a função referencial nas notícias, nos artigos científicos, então aquela onde tem uma formalidade maior, você vê que não existe muita dúvida para você destacar um trecho ou um texto como predominantemente referencial. E, finalmente, a função metalinguística, que é aquela que está diretamente ligada ao código, né, ao idioma, à língua, etc., é aquela que a linguagem é usada para se autoexplicar. Então, a gente encontra muito isso em dicionários. Existem também outras formas, né, por exemplo,
uma pintura que retrata a própria pintura, uma poesia que fala de poesia. Então, você vê essa redundância, né? A linguagem sendo usada para digamos assim, se autodefinir. Então, isso é metalinguagem, tá bom? Estudar funções da linguagem é algo bastante legal. Você vai ver que é gostoso até, divertido a gente ficar procurando ali qual é a função predominante, etc. Lembrando que um discurso ele não precisa ter apenas uma única função. Geralmente eles são híbridos mesmo, e você tem ali, pode até ter uma função predominante, porém não exclusivamente, tá bom? Então é muito comum a gente encontrar discursos, seja através de texto, seja através de conteúdos falados, onde você tem uma mistura bem grande dessas funções da linguagem. Porém, é interessante você saber qual o elemento de cada uma, né? Qual o destaque de cada uma para não se confundir. Como eu falei, questões sobre funções da linguagem são muito comuns nas provas do Enem, vocês podem ver nos exercícios que nós colocamos lá como análise e tirar as suas próprias conclusões, tá bom? Espero que vocês tenham relembrado o nosso conteúdo da semana 2 e nós nos vemos na próxima aula.